Pessoal, tudo bom? Vamos fazer agora aqui um exercício ainda sobre o nosso capítulo de carga elétrica e a lei de Coulomb, onde nós vamos tratar aqui um problema que creio eu que seja um dos exercícios do livro do Moisés. Então vamos ver aqui o enunciado desse exercício. Considere duas cargas Q fixas no eixo X, situadas a uma distância 2D uma da outra, e uma terceira carga menos Q. Com essas informações, qual é a posição de equilíbrio da carga menos Q? Ou seja, entre essas duas cargas, vamos colocar uma terceira carga menos Q, então nós queremos saber qual é a posição de equilíbrio dessa carga menos Q. Este ponto na direção de x é um ponto de equilíbrio estável. E a letra C, considere que a carga menos Q seja deslocada de uma distância y na direção do eixo y no ponto de equilíbrio. Nessa direção, o equilíbrio também vai ser instável. Então, aqui nós vamos pegar um pouco dos conceitos de mecânica que vocês viram no curso de Mecânica 1 e Mecânica 2 e vamos aqui adicionar os conhecimentos de eletricidade para resolvermos esse problema. Então, a resolução da letra A, que é justamente calcularmos a posição de equilíbrio dessa configuração. A gente pode aqui fazer uma análise empírica do problema, utilizando apenas os conceitos já vistos no capítulo de carga elétrica, né? Se nós analisarmos por simetria, a priori, temos que o ponto de equilíbrio deve estar justamente entre as duas cargas Q positiva. E como nós temos aqui que os valores das cargas são iguais, ou seja, a intensidade é igual e a carga também é de mesma natureza, o ponto deve estar aí a uma distância D dessas cargas, ou seja, o ponto médio da distância entre as cargas Q e Q. Nesse caso que eu estou chamando de Q1 e Q2, tá certo? Então, pela geometria do problema, eu vou ter que, introduzindo aqui uma carga menos Q, eu vou ter que F2 vai ser a força que a partícula Q2 exerce na minha partícula menos Q, e Q1 vai ser minha força aqui, F1, que vai ser justamente a força que Q1 exerce em menos Q. Então, aqui na relação entre menos Q e Q2, eu tenho forças atrativas, e Q1 e menos Q também forças atrativas. Então, consequentemente, a priori, nós vamos saber que ela vai estar no ponto médio. Mas será que realmente ela vai estar no ponto médio? Então, para isso, se ela vai estar em equilíbrio, a gente tem que usar aqui a segunda lei de Newton e ver que a resultante das forças que atuam nessa partícula tem que ser igual a zero, se nós estamos considerando aqui uma partícula em equilíbrio. Então, vamos aqui então considerar que essa minha carga menos Q está aí a uma certa distância x entre essas duas cargas. Ou seja, olhando aqui para a minha geometria, eu vou colocar aqui um sistema de referência x e y, onde eu vou colocar o centro do meu referencial na minha carga Q1 e vou dizer que a distância entre Q1 e Q2 vai ser 2 vezes d, como dado no enunciado. E vou agora posicionar minha carga menos Q a uma distância x do meu centro de referência. Consequentemente, a gente pode aplicar aqui a lei de Coulomb no meu sistema, onde a contribuição da minha partícula Q1 vai ser dada 1 sobre 4πε0, módulo de Q vezes Q, x ao quadrado, e a contribuição da minha carga Q2 vai ser 1 sobre 4πε0 vezes o módulo de menos Q vezes Q, dividido por 2D menos x ao quadrado, tá certo? Então, com essas considerações, a gente pode ver o seguinte, que a soma das forças F1 e F2 vai ser igual a zero. Consequentemente, F1 vai ser igual a menos F2. Em termos vetoriais, eu tenho que F1 é o menos 1 sobre 4πε0, que é ao quadrado x ao quadrado na direção de x, e menos F2 vai ser menos 1 sobre 4πε0, multiplicado por q ao quadrado, dividido por 2d menos x ao quadrado na direção do meu vetor x, na verdade, na direção de x. Como nós estamos aqui no tratamento vetorial, aqui nós temos quantidades iguais, então, consequentemente, eu posso fazer que 1 sobre x ao quadrado vai ser igual a 1 sobre 2d menos x ao quadrado. Consequentemente, eu posso fazer aqui a manipulação algébrica, somar, neste caso, subtrair os dois lados por 1 menos x ao quadrado,
que eu tenho que 1 menos 2d menos x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado vai ser igual a zero. Aqui eu vou tirar o meu MC em relação a essas duas frações, que vai dar justamente x ao quadrado menos 2d menos x ao quadrado dividido pelo produto de x ao quadrado multiplicado por 2d menos x ao quadrado. Consequentemente, isso nos leva a, se somente se isso aqui vai ser verdade, se o meu numerador for igual a zero, então temos aqui a condição que x ao quadrado menos, desenvolva esse quadrado aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, e onde eu posso igualar tudo igual a zero. Fazendo as manipulações algébricas, eu vou ter e chegar aqui que menos 4d ao quadrado mais 4dx vai ser igual a zero. Dividindo todos os termos dessa minha equação por 4d, eu sei que menos d mais x vai ser igual a zero. Então, meu resultado é que x vai ser igual a zero. Então, partindo da minha condição de equilíbrio, onde a resultante das forças que atuam em uma partícula vai ser igual a zero, eu tenho que x é igual a d, ou seja, a minha partícula menos q está situada aí a uma distância d entre essas duas cargas. Então, aí validando a nossa hipótese, onde nós elaboramos a priori, apenas por uma dedução empírica, observando já pelo que nós temos de leis, a gente vê que realmente a partícula está em equilíbrio no ponto médio, situado aí entre as duas cargas Q, tá certo? Agora, a gente vai verificar justamente a estabilidade do ponto quando a gente faz um deslocamento dessa carga menos Q na direção do eixo X. Então, a gente vai considerar aqui o deslocamento dessa minha carga na direção do eixo X, onde eu vou considerar aqui uma pequena distância L, onde essa distância L seja tão pequena quanto a gente possa imaginar, onde nós vamos medir essa distância a partir do ponto de equilíbrio em X, e vamos ver se a carga volta para a posição inicial. Para isso, a gente tem que lembrar lá do curso de mecânica que nós temos 3 situações para o equilíbrio. A gente pode tratar do equilíbrio estável, quando a partícula retorna à sua posição inicial. A gente vê que a situação de equilíbrio é indiferente, quando a partícula, quando deslocada, fica no mesmo lugar. E no equilíbrio instável, quando a partícula se move para longe da posição de equilíbrio, quando a gente desloca ela. Então, pela nossa análise geométrica, nós vamos considerar aqui a mesma geometria, o meu mesmo referencial x e y, onde eu vou centrar aqui a origem na carga Q1, onde a distância Q2, o ponto médio, vai ser dada aqui em D, e aqui nós vamos fazer um pequeno deslocamento L na direção do eixo X, tá certo? Onde eu vou ter novamente a intensidade das forças F1 e F2 devido às cargas Q1 e Q2, tá certo? Neste caso, como nós estamos fazendo um deslocamento, o que vai acontecer? A gente vai calcular agora uma força resultante, né? Onde nós temos que a força resultante vai ser dada por R, que é a soma de F1 mais F2, que vai ser dada aí na direção de X. Aqui já não tem mais a condição de F1 mais F2 igual a zero, porque nós vamos envolver agora parâmetros diferentes da distância. Então, utilizando aqui a lei de Coulomb, a gente tem que a contribuição da força elétrica devido à carga Q1 vai ser dada pela expressão 1 sobre 4πε0, que é ao quadrado com a soma D mais L ao quadrado. E a contribuição da minha partícula Q2 vai ser 1 sobre 4πε0 vezes Q ao quadrado dividido por D menos L ao quadrado, na direção do eixo X, tá certo? Consequentemente, eu tenho que o meu vetor resultante vai ser a soma da contribuição das forças F1 e F2, substituindo esses resultados, onde eu posso aqui condensar o meu fator eletrostático em K, tá certo? Apenas para facilitar aqui a notação. Então, substituindo esses dois resultados na minha expressão, eu vou ter que o meu vetor resultante vai ser dado por menos K, Q ao quadrado, D mais L ao quadrado, na direção de x, mais K multiplicado por Q ao quadrado, D menos L ao quadrado, na direção de x. Colocando esses dois termos em evidência, eu tenho que aqui a minha fração vai ser 1 sobre D mais L ao quadrado, somado 1 sobre D menos L ao quadrado. Consequentemente, eu posso colocar D em evidência nessas minhas duas frações e reescrever dessa forma, onde meu vetor resultante vai ser K vezes Q ao quadrado dividido por D ao quadrado multiplicado por 1 sobre a razão de 1 sobre 1 menos L sobre D ao quadrado menos 1 sobre 1 mais L sobre D ao quadrado.
Como nós falamos no enunciado, esse meu deslocamento L ele vai ser muito pequeno, ou seja, ele vai ser tão pequeno quanto a gente queira. E, consequentemente, a nossa fração L sobre D também vai ser uma coisa muito pequena. Então, a gente pode usar essa argumentação, onde esse termo vai ser tão pequeno, onde nós podemos expandir os nossos denominadores em série de Taylor. Onde, por exemplo, a gente pode pegar e transformar isso aqui em uma função f de x como sendo 1 menos x elevado a menos 2, que é a mesma coisa de 1 dividido por 1 menos x ao quadrado, onde x vai fazer o papel de L sobre D. Com essa configuração, x também vai ser um valor tão pequeno quanto a gente possa imaginar. Aplicando a expressão da série de Taylor, onde nós vamos fazer uma perturbação em termos do ponto x0, a gente tem que a nossa função fx vai ser dada pelo somatório de f0 mais a primeira derivada multiplicado por x, mais a contribuição do termo da segunda derivada e assim sucessivamente. Pegando o que nós definimos anteriormente, nós vemos que o valor da nossa função no ponto zero vai ser igual a 1, calculando o valor da nossa função na primeira derivada vai ser igual a 2 e, consequentemente, o valor na segunda derivada vai ser igual a 3. Substituindo esses valores nos três primeiros termos da minha expansão, eu tenho que 1 menos L sobre D ao quadrado vai ser igual a 1 mais 2 vezes L sobre D, mais 3 meios de L sobre D ao quadrado, mais a contribuição dos demais termos. No entanto, a gente vê que à medida que nós colocamos termos na nossa série, vão aparecer termos quadráticos, cúbicos e, consequentemente, essas contribuições vão ser muito ínfimas comparado ao valor de L sobre D, uma vez que vai ser muito pequeno. Então, a gente pode fazer aqui uma aproximação apenas dos dois primeiros termos para a minha função 1 menos L sobre D ao quadrado. Então, a gente pode fazer aqui uma aproximação, que esse meu denominador ele vai ser aproximadamente igual a 1 mais ou menos 2 vezes L sobre D, tá certo? Com isso, se nós substituirmos esse resultado na nossa expressão anterior, a gente vai ter aqui que o nosso R, o nosso vetor resultante, vai ser dado por 4, que multiplica K vezes Q ao quadrado vezes L, dividido por D até. Através desse resultado, a gente deve observar o seguinte: se esse meu deslocamento L é positivo, ou seja, se eu estou deslocando a minha carga menos Q na direção de x igual a 2D, ou seja, na direção da minha carga Q2, a gente vai ver que a força resultante vai ser uma força positiva. E assim, a força que vai ser resultante essa partícula vai afastar a carga do ponto de equilíbrio. De modo análogo, se eu pego esse deslocamento L de forma que seja negativo, ou seja, se aproximando da minha carga Q1, eu tenho que a força vai ser negativa e assim a carga leva-se para a origem. Então, a gente tem a interpretação que nesse ponto o nosso equilíbrio vai ser instável. Ou seja, se eu colocar a carga a uma posição L do nosso ponto de equilíbrio, esse novo ponto vai ser de equilíbrio instável. Agora, a gente vai fazer a análise do equilíbrio quando a gente coloca o deslocamento dessa minha carga no eixo Y, tá certo? Então, as duas primeiras abordagens foram para deslocamentos em relação ao eixo X. Agora eu vou pegar essa minha carga e vou deslocar na mediatriz que divide essas duas partículas, Q1 e Q2, a uma dada distância Y. Consequentemente, eu vou ter aqui a contribuição de F1 e F2 das minhas partículas Q1 e Q2, colocada aqui novamente no referencial, onde Q1 vai ocupar o centro do meu sistema de referência, e, consequentemente, aqui eu vou ter um ângulo φ e um ângulo θ, que vai surgir naturalmente nesse triângulo isósceles, tá certo? Então, aplicando aqui a decomposição vetorial, eu tenho que a força resultante vai ser uma força na direção do eixo Y e vai ser dada por essa expressão, que a resultante na direção do eixo Y vai ser dada pela contribuição da componente Y da minha força elétrica devido à carga Q1, e aqui vai ser a contribuição da componente do eixo Y da minha força elétrica devido à carga Q2. Com isso, o que nós vamos encontrar? A gente vai olhar pela nossa geometria que o cosseno de φ vai ser dado pela norma da contribuição da minha força F1 no eixo Y, dividido pela norma de F1,
Consequentemente, eu vou ter que a norma de F1y vai ser dada pela norma de F1 cosseno de φ. Como nós temos que o seno de φ é igual, como nós temos que o seno de θ vai ser igual ao cosseno de φ, porque os ângulos eles vão ser ângulos complementares, a gente vai entrar aqui que a norma de que o módulo de f de 1y vai ser igual ao módulo de f1 vezes o seno de θ, tá certo? De modo análogo, a gente pode chegar ao mesmo resultado utilizando aqui a intensidade da força da componente F2y. Então, o que nós vamos encontrar? Pelo nosso problema, que a força resultante na direção do eixo y vai ser dado por menos F1 seno de θ na direção de y, menos F2 seno de θ na direção de y. O sinal negativo vem justamente do sentido da força resultante, que vai ser justamente contrário ao sentido adotado do meu sistema de referência. Então, a gente pode observar também que r ao quadrado vai ser d ao quadrado mais y ao quadrado, pela geometria do nosso problema, onde r vai ser dado por essa expressão. E o seno de θ pode ser calculado como seno y dividido por r, onde basta substituirmos nosso r nessa expressão, e a gente encontra que o seno de θ vai ser igual a y dividido por d ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1/2. Consequentemente, a intensidade da força elétrica dessas duas partículas vão ser iguais em módulo, onde vai ser dado por K multiplicado por Q ao quadrado dividido por D ao quadrado mais Y ao quadrado. Com isso, basta substituir esses resultados na minha expressão da força resultante e a gente vai verificar que R e Y vai ser dado por menos K, que é ao quadrado com D ao quadrado mais Y ao quadrado, multiplicado por Y dividido por D ao quadrado mais Y ao quadrado elevado a 1/2 na direção de Y. O outro termo vai ser parecido com esse primeiro, onde nós temos que menos K multiplicado por Q ao quadrado dividido por D ao quadrado mais Y ao quadrado multiplicado por Y dividido por D ao quadrado mais Y ao quadrado elevado a 1/2. Consequentemente, esses dois termos são iguais, a gente coloca um fator 2 e aqui a gente pode fazer a manipulação algébrica de tal forma que a resultante da força elétrica no problema vai ser dado por menos 2K, que é o quadrado y, dividido por d a terceira, multiplicado por 1 dividido por 1 mais y ao quadrado, dividido por d ao quadrado elevado a 3/2 na direção de J, onde J aqui vai ser o versor base do meu sistema de referência. Então, olhando para essa nossa expressão, o que a gente pode concluir? Que a gente pode novamente fazer e mostrar que, considerando o y um valor muito pequeno, a gente pode também expandir o nosso denominador em séries de Taylor, como nós fizemos anteriormente. Então, a gente pega o nosso numerador, dou minha força resultante, podemos encarar esse meu denominador dessa forma, onde x vai ser y ao quadrado sobre d ao quadrado. Consequentemente, fazendo aqui expansão em série de Taylor, onde nós vamos considerar que apenas as duas primeiras termos da contribuição, então a gente faz essa aproximação. Pegando esse resultado e substituindo na expressão do vetor resultante, eu vou ter que RY vai ser dado por menos 2K, que é o quadrado Y, dividido por D a terceira, multiplicado pelo nosso fator que nós encontramos aqui. Consequentemente, a gente fazendo as manipulações algébricas, a gente pode observar que o segundo termo vai ser aproximadamente igual a zero devido ao termo quadrático de y sobre d. Porque se essa quantidade já é pequena o suficiente, quando a gente eleva ao quadrado, as contribuições desse termo para meu vetor resultante vão ser muito pequenas. Então, a gente pode fazer e desprezar esse termo. Então, nós vamos ter que o nosso vetor RY, que é o vetor resultante, vai ser aproximadamente igual a contribuição de menos 2K, que é ao quadrado, dividido por D ao quadrado, multiplicado Y sobre D na direção de J, tá certo? Então, o que nós podemos concluir? Que, pelos resultados, que a força resultante sempre vai apontar para o ponto de equilíbrio, ou seja, na direção de Y, qualquer deslocamento na direção do eixo Y, o equilíbrio vai ser estável. Tá certo? Então, temos aqui essa nossa análise desse problema, utilizando aí os conhecimentos de mecânica e também de eletricidade.